Agora a influência do vento. A influência do vento a gente vai distribuir em 3 categorias. Sem vento, com vento de proa ou com vento de cauda. Então, sem vento é fácil de analisar, observe. A minha aeronave está descendo, não tem atuação do vento, a distância percorrida no solo é x, né? A razão de descida, vamos colocar números, tá? A distância percorrida no solo é 100, a razão de descida também é 100 pés por minuto, ok? Sem atuação do vento. Que mais que nós temos aqui? Distância percorrida no solo, a VI é, sei lá, 80. O ângulo de ataque a gente não sabe, porque o ângulo de ataque é medido em cima da VI, então vai ser sempre 80. E esses são os parâmetros que a gente tem. Quando a gente coloca um vento de proa, por exemplo, o que acontece? O que seria um vento de proa, para começar? Um vento de proa, ele seria um vento que vem à frente da aeronave. Então, é um vento que vai segurar a aeronave. Sem vento, ela faria essa rampa aqui, ó, essa rampa de descida. Com vento, ó, o vento, pensa que a minha mão é o vento, ela vai segurar o avião. Então, em vez da rampa de planeio ser essa, ela vai ser essa. Ou seja, vai ser uma rampa mais encurtada, porque o vento está segurando, o vento está impedindo que o avião avance aquela quantidade que ele iria avançar se não tivesse vento. Então, todas as rampas vão ficar mais curtas, observem, né? Vai ficar bem mais curta. Então, de cara, só olhando para a imagem, tu já vê que a distância percorrida no solo vai ser menor. O avião não vai avançar tanto quanto ele deveria porque o vento está segurando ele. Então, no final das contas, com o vento de proa, a distância percorrida no solo ela acaba sendo menor. O que mais que a gente pode ver? A VI. A VI muda, Karen? A VI é a velocidade relacionada ao ângulo de ataque. O piloto nunca vai mudar o ângulo de ataque em um voo planado, porque no voo planado ele sempre vai colocar qual velocidade? A velocidade de melhor planeio. Sempre. Ah, mas e se? Não. Ah, mas não. Sempre a velocidade de melhor planeio, porque é aquela que vai te levar mais longe. Se está acontecendo o vento de proa, bom, paciência. Isso a gente não tem como controlar dentro da cabine, ok? Mas ainda assim, essa velocidade que o piloto empregou, ela vai te levar mais longe do que ela te levaria se tu fizesse qualquer outra modificação, ok? O vento, a gente vai ter que lidar com ele. Realmente, vai encurtar a distância percorrida no solo, mas é o melhor que eu posso fazer de dentro da cabine naquele dia, naquela situação, ok? Se a VI não muda, o ângulo de ataque não muda. A VA muda? Será que a VA muda? E agora? A questão mais complicadinha da atuação do vento, ela fica entre a VA a razão de descida. Tá? O ângulo de planeio também é possível ver na imagem que ele aumenta, né? Só pela imagem tu consegue ver se encurtou a rampa, o ângulo de planeio consequentemente vai ser maior do que ele era antes. Mas a grande questão realmente fica na VA e na razão de descida. Será que muda? A VA, o que era a VA? Velocidade aerodinâmica. Velocidade da aeronave em relação à massa de ar, né? O avião vai ter exatamente a mesma velocidade em relação à massa de ar. Só que realmente, ele, com o vento de proa, ele vai estar mais lento. Mas qual que é a velocidade que vai estar mais lenta? Estou falando em vento, estou falando em VS, velocidade de solo. Então, a VI permanece igual, a VA permanece igual e a VS é menor. Porque eu tenho vento de proa, porque ele está me segurando. Tá, Karen, mas por que a VA não muda? Porque a VA não considera a correção de vento. A VA é simplesmente a massa de ar que está estática. A VA ignora vento, ela não sabe que vento existe. Ok? O que mais que nós temos aqui? Então, falamos de VI, falamos de ângulo de planeio, falamos de VA, de VS, ângulo de planeio, razão de descida. Pensa aí, o que você imagina que acontece com a razão de descida? Retomando. A aeronave está voando em voo planado com vento de proa. Razão de descida muda? Respondeu que muda, né? Não muda. Por que não muda? Porque a razão de descida é um vetor vertical. Vertical. Então eu preciso ter uma coisa vertical para mudar a razão de descida, como o peso. O peso puxa para baixo, então aumenta a razão de descida. O vento não é um vetor vertical. Imagina que eu tenho o peso aqui e eu tenho o vento aqui. Vetores em direções opostas não se interagem. Então, por mais que pareça, a razão de descida, ela não é alterada. Tá? Ela não altera. O que altera é a VS, a velocidade em relação ao solo altera. Mas a razão de descida não altera. Pode fazer a mesma conta. Ah, eu quero descer 3.000 pés
sei lá, 3.000 pés em 3 minutos. Então, vou colocar uma razão de 1.000 pés por minuto. Ele não muda, ok? Pensa, razão de descida é para baixo. Então, eu preciso ter coisas que puxam para baixo para mexer na razão de descida. O vento é um vetor horizontal, então não tem como ele influenciar num vetor vertical. Ok? Tranquilo?